Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Quero deixar registrado a minha grande gratidão pelos irmãos que puderam pregar nas minhas férias. Que Deus abençoe todos aqueles que usaram deste púlpito, que se esforçaram para entregar a mensagem do Senhor, no momento em que eu estava de férias, a qual volto agora. Quero agradecer também à igreja por ter orado pelas minhas férias, foram bastante reconfortantes. E graças a Deus estamos aqui para continuar a caminhada cristã, num ótimo momento. No encerramento da carta aos Efésios, nós fizemos um percurso com toda a carta de Efésios e é sempre uma grande alegria quando nós concluímos um percurso como este. Pregar uma carta inteira dá a certeza à igreja de que todo o conselho de Deus está sendo entregue, ou seja, não é nada fracionado, mas houve uma preocupação em que toda a carta fosse pregada e graças a Deus isto termina hoje, a carta aos Efésios. Obviamente, a carta aos Efésios é riquíssima e não foi nenhuma vez pretensão deste pregador exaurir o texto, não, mas pela bendita providência foi destacado aquilo que o Senhor quis para a igreja de Itaquaquecetuba no período que foi pregado, e isso eu tenho certeza. Portanto, eu convido você mais uma vez para que abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, em seu capítulo de número 6, versos 14 a 20. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 14 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Todo cristão ou toda cristã precisa gostar um pouco de teologia sistemática. Nós estamos lidando sempre com sistemas. Talvez você não perceba isso, mas nós não podemos viver sem sistemas. Um exemplo disso é porque você está me ouvindo agora. Você só consegue me ouvir e eu me fazer entender porque nós estamos partilhando de um sistema linguístico. Nós partilhamos do mesmo vocabulário, do mesmo idioma, numa mesma época e podemos então nos comunicar. Isso se dá por causa do sistema, ou seja, nós nos movimentamos e vivemos dentro de sistemas. Eu tenho certeza, se você colocar a mão no seu bolso, você encontrará ali algumas notas, algumas moedas, e nós só temos isso como possível porque vivemos também sob um sistema monetário. Nós podemos comprar as coisas porque existe um sistema que padroniza os valores das mercadorias a uma moeda. Então, nós vivemos sob sistemas em todo momento. E eu estou falando de coisas bem básicas. Podemos até continuar nos estendendo, por exemplo, o sistema de roupas. Nós temos um tipo de comportamento escolhido para uma ocasião do domingo, não é a mesma roupa do trabalho ou da escola, por causa dos sistemas. Então não há como escapar disso.
Todos nós nos envolvemos ou estamos envolvidos com sistemas, quer gostemos, quer não. É assim que a vida é. A Bíblia apresenta também sistema. Deus se importa com os sistemas e nós, como cristãos e cristãs, precisamos tirar o melhor proveito disso possível. E Deus quer que nós façamos isso. Veja, por exemplo, os 10 mandamentos. Há um sistema de 10 ordens que Deus colocou para que nós observássemos. E se você olhar atentamente, elas não foram colocadas de maneira aleatória. Por exemplo, os 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos se relacionam com o culto. Primeiro mandamento é quem deve ser o nosso objeto de adoração. Deus. Por isso que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. O segundo mandamento, ele se preocupa na forma como nós devemos cultuá-lo. Deus não deixou a nosso bel prazer escolher. Nós devemos ser solenes. Por isso que nós obedecemos o segundo mandamento e não criamos imagens de escultura. Deus não quer ser cultuado por ícones. Ele não deseja isso. E é por isso também que solenemente nós temos cuidado para guardar o terceiro mandamento, que é não pronunciar o nome de Deus em vão. Nós precisamos santificar o nome do Senhor. Isso tudo é feito aqui no culto para o dia preparado, um entre 7. Nós guardamos o 4º mandamento, que é o dia do Senhor, a qual todos nós estamos aqui nos reunindo para cultuar o nome do Senhor. Veja, nós guardamos os 4 mandamentos e celebramos isso nesta liturgia que foi expressa no decorrer do culto. Assim também como o Senhor nos se preocupa nos nossos relacionamentos sociais. E aí vem o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Também aí está embutido a ideia de respeito à autoridade, a preservação da vida, não matarás, a preservação do matrimônio, do matrimônio, não adulterarás, a preservação do patrimônio, não roubarás, a preservação da verdade, você não deve dizer mentiras, dar falso testemunho, e por fim o contentamento, você deve contentar-se com o que tem. Veja, é um sistema que Deus quer que todos nós tenhamos. E assim como a nossa vida devocional também é organizada por um sistema. Quando os discípulos de Cristo perguntaram a Ele: Senhor, ensina-nos a orar, o que Jesus fez? Deu um sistema para ele. Deu um sistema de 6 petições, 3 das quais se relacionam com Deus primeiro. Na oração, nós somos convidados a não pensar em nós primeiramente, mas pensar em Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A minha primeira preocupação quando dobro o joelho é a forma como o nome de Deus é santificado. Venha a nós o seu reino. E a segunda preocupação nossa é que o reino de Deus se expanda. A terceira preocupação: venha a nós ao seu reino, seja feita a vossa vontade. Feito essas 3 apresentações na oração, aí sim, agora eu começo a pensar um pouco mais no meu ambiente próprio e começo a pedir: dá-nos o pão de cada dia, livra-nos do mal. Ou seja, há sistemas, né? O texto de hoje, eu tenho que me alongar nisso para mostrar e persuadir vocês, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos estar atentos aos sistemas que o Senhor nos entrega para o nosso benefício. E o texto de hoje é uma tratativa acerca de um sistema básico de crenças que todos nós precisamos estar equipados enquanto estamos em nossa jornada nessa terra. Nós temos aqui, nesse texto da carta aos Efésios, alguns equipamentos que fazem parte do viver cristão. E se nós não olharmos para esse sistema, que é um sistema que está posto aqui, nós não vamos conseguir lograr muito êxito no decorrer da nossa jornada, e Deus não deseja isso. Deus quer que nós sejamos vencedores em todos os momentos da nossa vida. Portanto, eu convido você a apreciar esse sistema que Deus nos apresenta nesta sessão da Epístola de Paulo aos Efésios. E para o nosso melhor aproveitamento, eu quero dividir isso em alguns setores para que possamos entender em algumas afirmações sobre esse sistema que nós acabamos de ler. E a primeira acerca desse sistema, é que esse sistema é um sistema moral. O primeiro equipamento do cristão é um equipamento moral. Veja no verso 14, diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça.
Nós vamos olhar esse texto e ver que esse texto está tratando de metáforas, são comparações. Isto aqui não é literal, você não irá encontrar dentro desta igreja algum cinto que esteja escrito verdade para você colocar, e nem vai ter uma armadura. Eu sei que infelizmente alguns círculos ditos evangélicos acabam fazendo campanhas por meio desse texto, e para estimular as pessoas a virem cada vez que tem um dia da campanha, a campanha do escudo, a campanha da verdade, a campanha da justiça, e as pessoas vão vindo. Infelizmente, essa é uma péssima forma de tratar o texto não é este. A ideia é muito mais profunda, como eu espero demonstrar para os irmãos. O texto está interessado em mostrar que há conceitos que eu preciso estar encarnado, fazer parte de mim, e não simplesmente um equipamento para levar após um culto. Então, cuidado, isso aqui é uma metáfora, Nós não vemos nisso textos literais. O que é um texto literal? Um texto que eu tenho que pegar ao pé da letra. Não. A Bíblia é um livro que se utiliza de metáforas para comunicar. Assim como você não precisa se preocupar com um capacete escrito salvação, você também não precisa se preocupar com o idioma de anjo. Lembra desse texto? Está lá em 1 Coríntios, do capítulo 13, que trata acerca do amor, quando o apóstolo Paulo fala, quem não tiver amor é como um sino que não tine, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, e por aí vai. Isto aí é uma metáfora. Anjo não tem idioma, Podemos ficar tranquilos quando o Senhor nos levar para a glória. No momento dele, nós não vamos precisar passar por uma escola de idioma para falar o idioma angelical. Aquilo é uma metáfora, para mostrar que o amor, ele é muito maior do que qualquer tipo de linguagem. Então, o texto de hoje, eu advirto aos irmãos, que é um texto com 7 metáforas. E nós vamos observar essas metáforas com a ideia que o texto quer comunicar, e não levar ao pé da letra, como infelizmente algumas pessoas fazem e acabam induzindo a igreja ao erro. O texto está preocupado aqui com a verdade e com a justiça, que são valores. E esses valores são tão importantes que a imagem de cinturão e armadura comunicam a ideia de que tanto a verdade quanto a justiça precisa ser a nossa segunda pele. A primeira preocupação que nós devemos ter é com a verdade e com a justiça. A verdade e a justiça são valores para nós inegociáveis. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Como cristãos e cristãs, nos ambientes que nós circulamos, nos momentos em que estamos sozinhos, a verdade e a justiça devem ser para nós tão comum como o ar que respiramos, e utilizando um pouco as metáforas do nosso texto, com uma segunda pele, está em nós, eu estou vestindo, A ideia da verdade ser um cinto é uma imagem que Paulo se utiliza. Aquelas pessoas naquela época usavam aquelas roupas mais soltas, e o cinto ele prendia a roupa por causa da movimentação, para ficar bem presa ao corpo. E a ideia, como é uma ideia de um soldado, o cinto servia também para prender a espada. Então era importante ter um cinto bem firme ali, para que numa situação de perigo ele pudesse enfrentar o perigo de maneira adequada. A imagem que ele tenta usar é esta, mas a ideia é que a verdade precisa estar em nós. Que verdade precisa estar em nós? Existem vários tipos de verdades. Mesmo na Bíblia, a palavra verdade, ela aparecerá de forma diferente. Não existe apenas um tipo de verdade. Por exemplo, alguém pode dizer, ora, verdade é uma pessoa. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A pessoa não está errada, mas o texto não está falando desse tipo de verdade. A verdade também pode ser um conceito. Lembre-se quando Cristo estava sendo julgado e apresentado a Pilatos. Pilatos pergunta a Jesus, o que é a verdade? Pilatos estava preocupado com um conceito, uma ideia de verdade. Ele era romano, ele era estudado pela filosofia, ele queria retirar de Cristo alguma declaração sobre isso, o que não ocorreu. Mas ali naquele texto, verdade era uma ideia. Mas a verdade também aparece de outras formas, como por exemplo a Bíblia é a verdade.
Jesus Cristo ora ao Pai: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. São verdades, mas nesse texto não se aplicam. Nesse texto se refere a um tipo de verdade um pouco mais de fácil acesso, que é o fato a qual nos chega a consciência, aquilo que nós conhecemos ou presumimos conhecer com as faculdades que temos, com a forma que nos chega, né? A verdade aqui é uma verdade de acordo com aquilo que nós vivenciamos, com aquilo que nós conhecemos. Tem a ver com a nossa honestidade de trato, de declarar alguma coisa como ela é, como eu sinto, como eu vejo, como eu percebo. Esta é a verdade que, por exemplo, o salmista Davi diz que faz parte daquelas pessoas que vão habitar o céu. Quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que fala a verdade. Uma pessoa que fala a verdade é aquela que diz, sem muitos rodeios, aquilo que precisa ser dito. Olha, fulano, fulana, venha cá, que eu vou lhe contar algumas verdades. Claro que isso de uma forma muito tranquila, não de maneira hostil. Você precisa dar a forma de comunicar a verdade, mas a ideia é que a verdade aqui é aquilo que nos chega à consciência e que você pode falar de maneira aberta. Isto é a verdade. Isso tem que estar na minha pele. Eu preciso dizer a verdade. Você precisa ser verdadeiro e verdadeira. Um cristão ou uma cristã que falseia é uma contradição de termos. Não pode existir isso. O cristão e a cristã caminham com a verdade. É uma contradição de termos. O cinismo, a falsidade ou o sombrear a verdade. O cristão ilumina, ele é a luz que leva ilumina as trevas. A ideia de verdade é esta, ela precisa ser a nossa segunda pele. E por isso que a palavra justiça caminha como uma couraça. A ideia é que eu preciso estar vestido com a justiça. A justiça faz parte do meu comportamento. Eu preciso ser uma pessoa justa e justo. E aqui justiça eu não estou tomando de uma forma absoluta, porque ninguém aqui é justo de uma maneira absoluta, apenas Deus o é. Mas nem por isso o termo não deve ser utilizado. Deve sim, nós devemos ser justos. Nós, por exemplo, usamos com muito mais tranquilidade o termo santo. Precisamos ser santo. Uma santa de Deus, aquele é um homem santo de Deus. Mas é também correto dizer que aquela é uma mulher justa, aquele é um justo. Ou seja, uma pessoa que vive de acordo com a justiça. Vez por outra, como pecadores, nós vamos incorrer em algum erro. Entretanto, a justiça e a verdade são valores inegociáveis, são a nossa segunda pele. Portanto, quando Paulo, no seu fechar da epístola, quer deixar a última mensagem aos irmãos da igreja de Éfeso, ele se preocupa em falar da moralidade, de valores. Você quer se preocupar com algo? Vista-se com a verdade. Seja verdadeiro com o seu cônjuge, seja verdadeiro com o seu filho, seja verdadeiro com o teu patrão, com o teu colega, com teus irmãos, com a tua família, nos círculos que você seja conhecido como uma pessoa verdadeira. Esta é a ideia do texto, uma pessoa que comunga com a justiça. A ideia de justiça acompanha porque é o método, a justiça é a forma de se chegar à verdade. Muitas vezes, quando alguma coisa está encoberta, entra-se com um processo no jurídico para tentar chegar ao verdadeiro. A ideia de justiça está voltada ao método, por isso a ideia de couraça, mas tudo começa com a verdade. A verdade é o básico. A justiça são os métodos que eu posso recorrer para ser verdadeiro. Portanto, é por meio da justiça que a verdade terá que ser estabelecida. E a verdade e a justiça caminham juntos. Portanto, aquilo que Paulo quer deixar como legado para os irmãos de Éfeso, como um equipamento básico, os primeiros são a verdade e a justiça. Esses dois elementos precisam ser a segunda pele daqueles que estavam ouvindo. E então, o nosso sistema de fé que Paulo está construindo começa com esses dois valores, mas não termina por ele. Agora ele caminha com mais alguns outros dogmas
que nós vamos tratar agora, né? Até agora esses dois são valores morais, mas agora esse sistema que Paulo está entregando aos Efésios é um sistema baseado também em dogmas. O que é dogma? Dogma é crença. São sinônimos. Eu estou usando aqui dogma porque é mais uma forma de nós levarmos essa palavra para casa e tratar dela de uma forma um pouco melhor. Ter crenças não é algo desabonador. Infelizmente, nós vivemos em um mundo hostil que tenta ridicularizar isso. Não caia nisso. Todos nós somos movimentados por crença e não há nenhum problema com isso. Nós precisamos conhecer as nossas crenças, sustentá-las e argumentar sobre elas. Por isso que não há nenhum problema, nenhum demérito nós trabalharmos com as nossas crenças. As crenças não são coisas que nós nos envergonhamos, são coisas que nos constituem quem nós somos. Nós cremos no céu, nós temos rituais que reafirmam isso. Eu crio meus filhos com a esperança de um porvir. Eu trabalho com a minha vida sabendo que um dia deixarei este planeta para encontrar-me com meu Senhor, no momento que Ele quiser. Então, a nossa vida é fundamentada na crença. A crença nos interessa. E é por isso que nesse texto, Paulo trabalha com alguns dogmas aqui. Então, o primeiro dogma que ele quer que os irmãos de Éfeso lembrem-se bem, é que eles convivem com uma humanidade que está em guerra com Deus. Não tem jeito. Veja aqui a continuação do texto, onde ele usa outra metáfora. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós estamos diante de uma humanidade que está em guerra com Deus. E esta guerra, ela está ocorrendo nesse exato momento. São valores que a humanidade embutiu muitas vezes em nós estamos com valores embutidos, e que eles estão sentados nesses bancos enquanto está você me ouvindo. São valores que a sociedade vai plantando, e que se você não ficar atento no teu jardim interno, em como isso está sendo semeado, isto vai crescer e tomará o teu coração, e a humanidade caída apropriará-se-á de você. O texto aqui se preocupa em mostrar que nós estamos lidando com uma humanidade que precisa do Evangelho da paz. A nossa humanidade não está em paz com Deus. A humanidade que eu digo, as pessoas da nossa geração que nós precisamos servir. É importante que nós reconheçamos isso, que nós estamos caminhando com uma humanidade que ela é má e corrupta, nesta ordem. Má e corrupta. Má porque o nosso coração é mau. Corrupta porque temos prazer na maldade. Todos nós somos assim. O que diferencia o cristão da humanidade caída é que o cristão foi regenerado e ele tem consciência, porque tem a mente de Cristo, de que ele não deve comungar com o pecado. E então, nesta vida inaugurou-se o céu nele, e ele está em processo de santificação, que Deus é fiel, que até o final há de terminar a obra. Mas o caso é que nós somos obras em andamento. Essa é a diferença do cristão para essa geração má e corrupta. E a igreja é a única portadora da mensagem do Evangelho da paz. O que trará paz ao coração das pessoas é o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia. A boa notícia de que Deus preparou alguém para assumir o peso da minha culpa. Alguém que media entre mim e Deus, onde eu outrora, como Romanos capítulo 5, verso 10, era reputado como inimigo de Deus, agora eu fui restaurado como amigo, como nós cantamos agora há pouco. Nós somos amigos de Deus porque isto foi feito, um trabalho foi feito e Jesus Cristo fez. Esta é a boa notícia. É isso que irá trazer, é isso que nós devemos levar para as pessoas, o Evangelho, porque apenas Ele pode comunicar a paz. A paz aqui não é a ausência de conflitos. A paz aqui é a paz mais preciosa que pode existir, é a paz com Deus.
Você pode deitar os seus olhos, fechar os seus olhos e mesmo tendo atravessado muitos conflitos no decorrer do dia, enfrentado muitas batalhas, o mais revigorante é quando você deitar a tua cabeça no travesseiro e fechar seus olhos, você sabe que está em paz com Deus. E se acaso você não os abri-los nessa terra, você sabe que reabrirá Ele no porvir. Então isto é o que diferencia os cristãos dos não cristãos. Então a humanidade que nós convivemos, com as quais nós andamos, elas não comungam destes princípios e destas crenças, mas apenas nós, quanto igreja, temos a condição de levar esta boa nova. É esta boa nova que irá trazer a paz, de que Deus instalou um mediador entre homens e Deus, e entre homens e homens. Aquilo que faz você me ouvir, eu não tenho nenhum laço sanguíneo com a maior parte daqui, e talvez nem faça parte de ciclos de relacionamento, mas vocês estão nos ouvindo, me ouvindo, porque nós somos irmãos em Cristo. Existe um laço espiritual que nos une e ele é superior aos relacionamentos consanguíneos. É o laço da fé, é o laço da espiritualidade, da comunhão, da koinonia, aquilo que Cristo instaurou nesta comunidade que há de morar no céu. Portanto, a igreja é que porta este andar, na preparação do Evangelho da Paz. Esse é o nosso dogma. Nós estamos em meio a uma humanidade em guerra com Deus e a igreja é a única que pode levar a paz. O segundo dogma é que nós devemos sempre lembrar que nossa humanidade com a qual nós caminhamos, ela é uma humanidade que está infelizmente sob a regência de Satanás. Isso não é algo bom de se dizer no trabalho. As pessoas não vão acolher isso com bons olhos, mas a nossa cultura, os nossos valores brasileiros, muitos dos quais nós celebramos, grande parte deles estão contaminados por forças espirituais do mal, que vão deturpar celebrações legítimas com o pecado, por exemplo. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Nós não estamos em terreno amistoso. A humanidade, grande parte dela, caída em Deus, resistirá à verdade e nos terá por inimigos, uma vez que nós servimos o reino da luz. Nosso adversário é chamado na Bíblia com alguns títulos, para que nós não venhamos a perder do horizonte este princípio importante. Satanás, por exemplo, é chamado do príncipe deste século. Não é que ele literalmente tem esse título, mas para mostrar que ele tem sim um exercício de governo neste mundo, em levar os valores. Satanás, em determinado momento, é chamado Deus deste século, ou desta presente geração, porque ele já atua nos filhos da desobediência, como Paulo avisou no capítulo 2. E estas pessoas, elas têm no coração os valores do adversário das nossas almas. E esses valores, se nós não ficarmos atentos, podem penetrar e ganhar o nosso coração também. A humanidade a qual nós precisamos servir e levar o Evangelho da Paz é uma humanidade que não acolherá esse Evangelho com paz, mas com guerra, porque o adversário das nossas almas, ele está alojado na mentalidade das pessoas. E aí nós temos N exemplos de ideias que podem percorrer e percorrem a mente das pessoas. Por exemplo, a ideia de tirar vantagem em tudo. Olha, o que é importante é que eu ganhe com isso. Eu não ganhando, a coisa está ruim. Isto é uma mentalidade demoníaca, ou seja, o que importa é o indivíduo e não o outro. Há inclusive até formas mais rebuscadas de dizer isso, filosofias, por exemplo, a filosofia existencialista. O diabo são os outros. Essa é uma maneira mais educada de dizer, ou seja, o que importa sou eu e não as pessoas. Isso está presente na mentalidade do mundo. O que importa é você e não o outro. O que importa é que você ganhe. E aí na igreja isso pode também entrar se nós percebermos. Eu vim aqui atrás da minha bênção.
Isso é tão individualista. E a minha, não conta? Eu tenho orado tanto, eu também quero. Por quê? Porque nós somos uma comunidade. A sua bênção me interessa, eu quero orar por você. Qual é a tua bênção? O que você aflige o teu coração? Sou teu irmão, vamos nos dividir em oração e reparta comigo um pouco do peso da sua ansiedade, angústia. Está chorando? Vamos chorar juntos, vamos caminhar juntos. Esta é a filosofia da igreja, diferente da filosofia do mundo. Então muitos valores ditos evangélicos podem vir disfarçados de pensamentos malignos, como esta ideia, né? De eu quero a minha bênção. Estranho isso, soa estranho. Não, nós queremos outras coisas além disso, a santidade, que o nome do Senhor seja engrandecido, que a igreja seja santa. Nós temos pensamentos comunitários. Então são valores que circulam na humanidade caída que vão tentar ganhar o nosso coração. Por isso que nós devemos estar com a nossa fé como um escudo contra os dardos do maligno, que vez por outra estará tentando ganhar os nossos corações, nos atacando. A fé aqui na Bíblia e na Epístola aos Efésios pode ser entendida tanto por sentimento de esperança, como Hebreus no capítulo 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se viu, mas se espera, ou seja, a minha crença de que há um céu, eu não vi, mas foi comunicado ao meu coração pelo Espírito Santo, e eu creio que há um céu, há um porvir, e isto deve me guardar das tentações deste mundo. Assim também a crença entendida como um conjunto de doutrinas que nós recebemos aqui, como Judas, verso 3, que diz que nós devemos batalhar de uma vez por todas pela fé que foi entregue aos santos. Então é esta fé que irá nos guardar dos ataques de uma humanidade que está caminhando para a perdição e se constitui contra inimiga de Deus. Isso é um dogma, essa é a nossa crença. Não podemos deixar esse equipamento de lado. O quarto dogma que Paulo quer citar aqui é representado aqui pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui sempre olhando para a humanidade, né? A humanidade ela precisa ver na pregação da palavra de Deus a ação do Espírito Santo. Deus, Ele salva as pessoas pela pregação do Evangelho. Ele escolheu esse tipo de instrumento, por meio da comunicação. A palavra de Deus é pregada e semeada. E algo está acontecendo aqui nesse exato momento. Às vezes nós temos uma visão de espiritualidade muito míope em relação ao que a Bíblia quer dizer sobre espiritualidade. Eu não sei se você sabe o que é miopia, né? Eu tenho miopia, eu posso dizer que eu sei o que é miopia por experiência, né? Ou seja, nós vemos coisas de perto, né? Precisamos aproximar muito para ver. Isso é míope, né? Eu preciso aproximar para ver. Se está um pouco longe, fica embaçado. A nossa espiritualidade, ou muitos querem nos tomar com uma espiritualidade míope. Como assim? Vejo muitos círculos evangélicos, muita gente preocupada com o diabo. Certa vez fui numa livraria comprar alguns títulos e eu perguntei para o vendedor: mas que tema que você está vendendo aí? Rapaz, eu estou vendendo muito livro que fala sobre o diabo. Sobre Deus? Não, sobre o diabo tem bastante. É uma livraria evangélica. Foi uau, que coisa, tem mais gente interessada no diabo do que em Deus. Mas de uma forma muito míope, entendendo que o adversário ele está atuando apenas quando existe algum tipo de exorcismo, engano. Todas as vezes em que o marido ele acha melhor trair o seu cônjuge, a sua esposa que está aguardando ele, todas as vezes que o marido é atacado por um pensamento em desprestigiar aquela mulher que caminhou com ele e qual ele fez votos por vários anos, se aquele marido pensa assim, ele está sendo visitado por uma ideia demoníaca. É um tipo de possessão mental. E eu preciso estar atento com esse tipo de espiritualidade quando um colega do trabalho pode sugerir isso. Olha, fulana está interessada em você. Deus guarde o meu casamento, serei fiel aos meus votos, serei fiel aos meus filhos, serei fiel ao meu Deus. Devemos nos guardar,
Porque a ideia de possessão que esse meio evangélico tem é muito míope. Infelizmente, o nosso adversário é muito mais elaborado do que nós gostaríamos. Assim também como a espiritualidade divina é muitas vezes subestimada. Há uma espiritualidade acontecendo agora, nesse exato momento. Pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, ela está sendo pregada e anunciada. E ela está encontrando guarida em nossos corações. E como ela está sendo recebida? Com alegria? Com desconfiança? Com ceticismo? Com tristeza? A maneira como você a recebe dita a tua espiritualidade. São os solos que Cristo disse em Mateus, no capítulo 13. Como anda o solo? Há uma espiritualidade quando a mensagem de Deus é pregada. Nesse exato momento, um coração pode estar sendo regenerado do teu lado e você não está vendo. Portanto, há uma arrogância muito míope dos círculos evangélicos que acham que sabem o que é espiritualidade. Por exemplo, subestimando o poder da pregação da palavra de Deus. Certa vez, Calvino se expressa acerca da pregação. É na pregação que o trono de Cristo é apresentado. Aqui emana os valores do reino de Deus, que dita como o Senhor Jesus Cristo governa a humanidade e o mundo, e com os quais os julgará. É através dessa palavra que está sendo pregada que as pessoas serão enfileiradas diante de Deus e serão julgadas. Há uma espiritualidade pungente aqui neste lugar, percorrendo este ambiente. Eu quero em Deus que você possa ser sensível a isso. Isso que está preocupando o apóstolo Paulo ao deixar a carta aos Efésios. A espada do Espírito Santo de Deus, que dá vida ao pecador, que santifica, que consola, que condena, que repreende, que exorta e confronta também, e que humilha. Mas é a palavra que vem de Deus. Fala que os teus servos ouvem. É esta a sensação, é esta abertura e acolhimento que devemos ter. Esse é um sistema que preza a moral, como nós vimos, pela verdade e pela justiça, e preza o cultivo de dogmas. Também é um sistema que está preocupado com a oração. Nós vemos aqui Paulo terminando acerca deste sistema que está sendo entregue, não esquecendo de tratar da oração. A importância da oração, ela é verificada no teu texto que está em tuas mãos pela palavra todo. Veja que o todo repete umas 4 vezes. Toda a oração, nós devemos estar atentos em toda a oração. Todo tipo de oração é válida para nós. Existem vários tipos de oração na Bíblia. Existe a oração devocional, entra no teu quarto, fala com teu Deus em secreto, que Ele te ouvirá, estará lá para você em secreto. Existe um livro maravilhoso que trata sobre esse tema, chamado Jardim Secreto. Ou seja, quando Deus encontra com você no teu secreto, e lá você pode despir-se e falar com o teu Senhor. Esse é o momento em que Deus estará com você de uma maneira muito pessoal. Esta oração, ela é importante, assim como também a oração pública, que é a oração que também ensina. As orações litúrgicas que são feitas na igreja são orações didáticas, para a igreja aprender a orar. Portanto, aqueles que oram sempre devem estar preocupados em que a sua oração tenha conceitos bíblicos, teológicos, para que a igreja possa aprender com as orações que emanam do culto. Porque é aqui que as pessoas vão aprender a orar, é na igreja que é uma comunidade pedagógica que vai aprender a se orar. Então a oração da igreja é uma oração que educa. Veja, quando Cristo está orando por Lázaro, o que ele diz lá: ó Pai, graças te dou porque me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa das pessoas que estão ao meu redor. A oração pública, ela é pedagógica. Nosso Senhor ensinou isso quando orou por Lázaro, né? É um tipo de oração. Existem também as orações de mente, uma oração rápida. Um determinado livro fala sobre a oração flecha. Sempre me lembro dessa oração com carinho, quando eu estou dirigindo e vejo uma ambulância passando, e de repente eu paro e falo: Senhor, tenha misericórdia desta pessoa que está nesta ambulância.
parei um momento e condicionei a minha mente para uma rápida oração. Ó Deus, quando há algum acidente de trânsito, Senhor, dá clareza, dá direção. Você vê uma pessoa perturbada, com dificuldade, em vez de falar mal, ore por ela. Senhor, seja com a pessoa, guarde ela. Você aprende a ser piedoso nesses momentos onde nós podemos fazer rápidas orações. Então precisamos orar em todo o tempo, com todo tipo de oração e em todo o tempo. Orarmos quando estamos tristes, como Ana orou pelo seu filho de uma maneira não verbal, apenas com gemidos e tristezas e lágrimas, e o Senhor a atendeu. Uma oração feita com tristeza é uma oração muito valiosa para Deus, porque ali você está na sua integridade, na sua inteireza. Senhor, eu estou triste, eu venho aqui trazendo aos teus pés os meus sentimentos de pesar e tristeza. Primeiro, não porque vejo nisso louvor, Senhor, porque até mesmo na minha tristeza há pecado, porque às vezes estou muito mais condicionado a estar triste porque não fui contemplado em meu egoísmo do que quando o Senhor é ofendido, por exemplo. Mas eu estou aqui, que é o que eu tenho a oferecer. E Deus há de ouvir em situação de tristeza, em situação de dificuldade, como ouviu a Elias quando estava sendo perseguido por Jezabel. Belíssima oração em 1 Reis capítulo 19, onde estava desesperado da vida, dizendo: Senhor, leve a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Às vezes nós nos sentimos assim: Senhor, não valho nada, o que o Senhor está fazendo comigo ainda? Me deixa por aqui. Esta foi a primeira oração de Pedro, quando reconheceu a Cristo como Senhor. Senhor, se afasta de mim, me deixa. Por quê? Porque eu sou pecador, não vale a pena não, Senhor. É este que eu quero, e escolheu a Pedro, porque este é o sentimento de inadequação que nós devemos ter. Quando nós nos sentimos adequados demais, isso é perigoso. Não, eu sou o correto, eu sou a correta, então eu acho que esse sentimento de inadequação sumiu. Porque é comum o cristão perceber-se como pecador. Ninguém que chega próximo à santidade de Deus pode se sentir confortável. Na Bíblia, todos aqueles que se aproximaram de Deus ficaram extremamente desconfortáveis, porque pessoas pecadoras não conseguem se sentir confortáveis em meio à santidade de Deus. Perturba. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos atrai para si e pode mudar nosso sentimento. Então, orarmos em todo tempo, com toda a perseverança, pedi, dar-se-vos-á, batei, quem bate, abrir-se-vos-á, quem procura, encontrará. Continue a sua oração. Ela não foi atendida, continue orando. Talvez ela não seja como nós queiramos que ela seja atendida. Deus é o nosso Senhor, não nós mesmos. Meus irmãos e irmãs, a nossa vida é um grande mistério. Nós não sabemos o que nos reserva ao amanhã. Continue orando. O Senhor há de contemplar a tua oração, com certeza. E ore por todos os santos. E é por isso que no final Paulo: orem por mim também, para que Deus possa me dar, no abrir da minha boca, a condição de pregar com ousadia os mistérios de Deus. E a palavra mistério, eu preciso dizer, sempre quando ocorrer na Bíblia, significa revelação. É uma palavra que ela não foi muito bem traduzida no nosso idioma. A palavra mistério é algo que era oculto, que foi revelado. É isso que significa a palavra mistério na Bíblia. Então, quando nós lemos mistério, a gente pensa que é alguma coisa que está oculta. Não, a gente está falando do Evangelho. Orem por todos os santos, orem por mim também, para que quando eu abrir a minha boca eu possa falar com ousadia. Meus irmãos e irmãs, algumas considerações. Todos nós nos alimentamos, ou todos nós alimentamos, ou temos alguns sistemas de crença. Todos nós. Conscientes disso ou não, precisamos ter consciência. Existe, por exemplo, uma crença que é muito comum. Essa crença assim: Deus quer me ver feliz. Isso é um dogma para alguns. Então, inclusive uma bússola. Às vezes as pessoas estão em dificuldade para tomar uma decisão, alguém chega assim: qual decisão você precisa tomar? É essa. Você está feliz? Pergunta se você vai se sentir feliz
com a decisão. Cuidado, isso é um dogma. Pastor, Deus quer me ver infeliz? Não é isto. O ponto não é felicidade ou infelicidade. Há outras coisas maiores. A Bíblia chama a felicidade de um outro nome, inclusive, bem-aventurados. E quando Jesus começa a falar com seus discípulos, no seu primeiro sermão, direcionado aos seus discípulos, primeiro sermão do reino, em Mateus no capítulo 5, ele começa com a felicidade. Bem-aventurados, felizes. Aí todo mundo esperando, Jesus fala sobre a felicidade, que interessante, o que ele vai trazer? Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os perseguidos, felizes os mansos, porque darão a terra. A ideia de felicidade que Deus tem para você pode ser diferente do que você tem para você. Já pensou nisso? Então, a pergunta não é se Deus quer te ver feliz, é de que tipo de felicidade estamos falando. É uma felicidade apenas sobre o teu horizonte? Não é essa. O horizonte de Deus é muito maior. Deus quer te ver santo, Deus quer te ver justo, Deus quer te ver ao lado dele, e ser feliz é estar com ele. Você já é feliz, porque você tem a Cristo como teu Senhor. Seus sentimentos podem não dizer isso. Diga aos seus sentimentos: desculpa, eu fico com o meu Senhor. Você é maior que os seus sentimentos. Seus pensamentos os perturbam. Olha, é o Senhor, Ele é maior que os seus pensamentos. Temos a Cristo. Somos pessoas muito, muito felizes. A felicidade é um estado, não necessariamente um sentimento. Cuidado com os dogmas que você carrega, que não são bíblicos e pode parecer que são, infelizmente, circulando por meios dito evangélicos, músicas que enobrecem sentimentos que de cristão não tem nada. Portanto, tomemos cuidado. Há um outro dogma: Deus não quer o mal de ninguém, no fim todo mundo vai ser perdoado. Isso é um dogma. Tem muitas pessoas que eu fui pregar o evangelho, prego o evangelho, e ao falar do inferno as pessoas: não, mas Deus vai perdoar todo mundo no final. Olha, quem fala isso desprestigia a obra de Cristo. Se Deus fosse salvar todo mundo, para que Cristo viria? Então, há uma condenação, e essa condenação está sobre as cabeças das pessoas como uma espada de Damocles. O que é a espada de Damocles? É um mito de uma fábula que sobre a cabeça das pessoas está uma espada, que a qualquer momento ela cairá e a executará. Nós estamos caminhando em meio a uma sociedade que cada qual caminha com uma espada de Damocles sobre a cabeça, uma espada que em determinado momento, se esta pessoa não se arrepender dos seus pecados, ela morrerá, irá para o inferno. Cuidado com os dogmas que nós possamos ter, que tem cara de religiosidade e de cristão não são nada. Por isso, meus irmãos e irmãs, já houve um tempo em que se pensou que estudar teologia sistemática fosse algo frio. E eu espero ter demonstrado que isso não é verdade. Há muito calor nesta despedida do apóstolo Paulo da igreja de Éfeso. E eu quero encerrar este sermão lembrando, por exemplo, de um teólogo que a igreja presbiteriana prestigia e dá um valor, que é João Calvino. João Calvino foi um teólogo sistemático, deixou as institutas. E João Calvino pode ser descrito por vários nomes, mas frio não se adequa a ele. João Calvino, quando estava passando em Genebra, e nem queria ficar em Genebra, Farel estava lá desenvolvendo o trabalho, disse: Calvino, fique aqui comigo, me ajude. E Calvino: não, eu quero estudar, quero dedicar minha vida ao estudo. Farel insistiu, e Calvino ficou em Genebra. 2 anos. Depois Genebra expulsou a Calvino. Mas Calvino havia ficado em Genebra, segundo os seus biógrafos, porque ele viu que era útil ao reino em Genebra. Mas aí foi embora. Passado algum tempo, Genebra chama Calvino: Calvino, volte para Genebra, nos ajude. E no seu diário, Calvino diz: olha, eu preferiria morrer 1000 vezes do que voltar para Genebra, mas eu sei que existem pessoas que precisam do evangelho lá, e aonde o Senhor me chamou para estar, lá estarei, independente dos meus sentimentos.
e ele foi pregar o Evangelho em Genebra e passou 2 décadas lá. Meus irmãos, a teologia enobrece os nossos sentimentos, porque os submete a Cristo. Nós precisamos ter uma vida submetida ao Senhor Jesus Cristo, não aos nossos sentimentos ou aos nossos pensamentos. Paulo queria que os irmãos de Éfeso tivessem isso bem claro na sua despedida. E meu desejo sincero é que todos nós possamos também ter esta clareza. Fiquemos com o nosso sistema de doutrina, que é um sistema de doutrina que dá vida e esperança a todo pecador e com certeza a nós também. Que Deus nos abençoe. Amém.